Mar de sabedoria. Saber perdoar pode transformar a sua vida. De Saulo perseguidor a Paulo apóstolo. E se a pessoa mais difícil de perdoar fosse você mesmo? Não o seu vizinho, não aquele familiar que te magoou, não aquela pessoa que te traiu. Você. Com tudo que você já fez, com tudo que você já pensou, com tudo que você carrega em silêncio e que acha que Deus não pode, ou não deveria, perdoar. Hoje eu quero te contar uma história real, que aconteceu há quase 2000 anos, mas que tem tudo a ver com a sua vida agora, neste exato momento. É a história de um homem que cometeu crimes horríveis em nome da religião. Um homem que destruiu famílias, que prendeu inocentes, que aprovou assassinatos com um sorriso no rosto. Um homem que, se vivesse hoje, estaria nas manchetes dos jornais como um extremista perigoso. E esse homem se tornou o maior escritor do Novo Testamento. Você conhece o nome dele, mas talvez nunca tenha enxergado a profundidade do que aconteceu com ele e o que essa história tem a dizer sobre a sua própria vida. Porque a transformação de Saulo em Paulo não é apenas uma passagem bíblica bonita para ser lida no culto de domingo. É a prova mais radical que existe de que o perdão de Deus não tem limite, não tem condição e não chega tarde. Pensa comigo por um instante. Você já olhou para o seu próprio reflexo e sentiu vergonha? Não vergonha de algo pequeno, não vergonha passageira. Vergonha daquelas que pesam, que ficam, que te fazem pensar. Se as pessoas soubessem de verdade quem eu sou, elas não me olhariam da mesma forma. Esse peso tem um nome, e ele é mais comum do que você imagina. Tem gente que carrega esse peso há anos, carrega dentro de um casamento, carrega dentro de uma igreja, carrega dentro de um sorriso que o mundo vê, mas que por dentro está rachado. E o maior problema não é o peso em si. O maior problema é a crença silenciosa de que esse peso é permanente, de que certas coisas não têm volta, de que alguns erros são grandes demais para serem perdoados, mesmo por Deus. Mas eu preciso te fazer uma pergunta honesta hoje. Quem te disse isso? Quem plantou em você a ideia de que o seu passado é mais forte do que a graça de Deus? Porque essa ideia não veio das Escrituras. Essa ideia veio do lugar errado e ela tem te custado muito mais do que você percebe. O perdão verdadeiro, o perdão que a Bíblia descreve, não é um prêmio para quem se comportou bem. Não é uma recompensa reservada para os que erraram pouco. O perdão bíblico é um poder. Um poder que entra exatamente onde a destruição foi maior. Um poder que não apaga apenas o erro, mas reconstrói completamente a pessoa. E eu vou te provar isso com a história de um homem que não merecia nenhuma chance. Um homem que o mundo inteiro teria descartado. Um homem que a própria comunidade cristã da época tinha medo de aceitar. E que Deus, mesmo assim, escolheu, transformou e usou de uma forma que o mundo jamais esqueceu. Prepara o seu coração. Porque a história que você vai ouvir agora não é só a história de Saulo. É um espelho. E quando você terminar de assistir a este vídeo, você vai enxergar o seu próprio reflexo de uma forma completamente diferente. Para entender o que aconteceu com Saulo, você precisa primeiro entender o mundo em que ele vivia, porque nenhuma história faz sentido sem contexto. E o contexto aqui é pesado, é tenso, é cheio de fogo. Estamos no 1º século depois de Cristo. O Império Romano domina o mundo conhecido com mão de ferro. Roma não governa apenas com exércitos, ela governa com medo. Qualquer movimento que ameace a ordem estabelecida é esmagado com brutalidade. E dentro desse cenário político explosivo, existe uma nação subjugada, humilhada, mas orgulhosa da sua fé: Israel. O povo judeu carregava séculos de história, de promessas, de leis e de identidade religiosa. A fé não era apenas espiritualidade para eles, era sobrevivência. Era o que os mantinha de pé, mesmo sob o calcanhar de Roma. E dentro dessa fé havia uma estrutura de poder muito clara. Os sacerdotes, os fariseus, o sinédrio. Homens que estudavam a lei desde crianças, que memorizavam as escrituras palavra por palavra, que definiam o que era sagrado e o que era heresia. E então surgiu Jesus.
um carpinteiro da Galileia que falava com autoridade diferente de qualquer rabino, que curava, que ressuscitava mortos, que chamava a si mesmo de Filho de Deus, e que depois de ser crucificado, seus seguidores espalharam pelo mundo a notícia de que ele havia ressuscitado. Para os líderes religiosos de Jerusalém, isso era inaceitável. Era uma ameaça direta à estrutura de poder, à interpretação da lei, à autoridade que eles exerciam sobre o povo. O movimento dos seguidores de Jesus crescia rápido demais para ser ignorado. E a decisão foi clara: precisava ser eliminado. É nesse clima que Saulo entra em cena. Ele não era um homem comum. Nasceu em Tarso, uma cidade cosmopolita e culta na região da atual Turquia. Era cidadão romano, um privilégio enorme para um judeu da época. Foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei do seu tempo, como está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3. Saulo conhecia as Escrituras com uma profundidade que pouquíssimos homens de sua época alcançavam. E ele era fanático. Não fanático no sentido casual da palavra. Fanático no sentido mais perigoso possível. Absolutamente convicto de que estava do lado certo, fazendo a coisa certa, pelo motivo certo. Ele não perseguia os cristãos por prazer sádico. Ele perseguia porque acreditava, com toda a sua formação, com toda a sua inteligência, com toda a sua fé, que estava defendendo a honra de Deus. Esse detalhe é crucial, e você precisa guardar ele, porque uma das maiores armadilhas que existe na vida espiritual é a certeza absoluta de que estamos certos, a convicção que fecha os olhos para a misericórdia, a religiosidade que endurece o coração no exato momento em que deveria abri-lo. Saulo não era um vilão de história em quadrinhos. Era um homem inteligente, dedicado e sinceramente equivocado. E homens assim, quando erram, erram com força total. O mundo em que Saulo vivia aplaudia o que ele fazia. A estrutura religiosa validava cada passo dele. E quanto mais ele avançava contra os cristãos, mais respeitado ele se tornava entre os seus pares. Por isso, o que está prestes a acontecer na vida dele vai ser tão devastador, tão inesperado, tão impossível de explicar por qualquer lógica humana. O homem mais improvável de ser transformado estava prestes a ter o encontro mais transformador da história. Saulo não era uma ameaça em potencial. Ele já era uma ameaça ativa. E para entender a grandeza do que Deus fez nele, você precisa olhar de frente para o que ele realmente era, sem suavizar, sem romantizar, sem diminuir o peso dos seus atos. A primeira vez que a Bíblia menciona Saulo pelo nome é num momento de violência. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5, como alguém pleno de fé e poder, está sendo apedrejado até a morte por uma multidão enfurecida. E enquanto as pedras caem, enquanto um homem inocente morre, Saulo está ali, guardando as roupas dos que atiravam pedras, aprovando cada golpe. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58 e capítulo 8, versículo 1, registram isso com uma clareza que não deixa espaço para dúvida. Ele não jogou uma pedra sequer, mas estava lá, consentia. E na lei, consentir é participar. Depois da morte de Estevão, Saulo não ficou satisfeito. O texto bíblico diz que ele devastava a igreja. A palavra usada no original grego é elumaineto, que carrega a ideia de destruir com violência, como um animal selvagem que destroça sua presa. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3, diz que ele entrava de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Pensa no peso disso. Ele não prendia apenas homens, ele prendia mulheres. Famílias inteiras eram destruídas. Crianças ficavam sem pais. Maridos viam suas esposas sendo arrastadas. Esposas viam seus maridos desaparecerem. Comunidades inteiras se dispersavam de medo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, diz que houve uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria.
Saulo foi o principal agente humano dessa dispersão. E ele não parou por aí. Quando os cristãos fugiram de Jerusalém para escapar dele, Saulo pediu cartas de autorização ao sumo sacerdote para ir até Damasco, uma cidade a mais de 200 quilômetros de distância, e trazer acorrentados para Jerusalém qualquer seguidor do caminho que encontrasse por lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 e 2, descrevem que ele ainda respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Ainda respirava. Esse detalhe é perturbador. Significa que a perseguição não era um trabalho para Saulo. Era como respirar. Era natural. Era parte de quem ele era. Agora eu preciso que você pause e sinta o peso real disso. Porque é muito fácil ler essas passagens como história distante, como texto antigo, que não tem nada a ver com a vida real. Mas por trás de cada pessoa que Saulo prendia, havia um nome, havia uma família, havia uma história, havia um coração que amava e que sofria. Saulo não perseguia conceitos. Ele destruía vidas reais. E sabe o que é mais perturbador? Ele dormia bem à noite. Ele acreditava estar agradando a Deus. Não havia culpa, não havia dúvida, havia apenas missão. Isso nos diz algo sombrio sobre a capacidade humana de fazer o mal com a consciência tranquila quando estamos convictos de que estamos certos. E nos diz algo ainda mais poderoso sobre a graça de Deus. Ela não espera que o homem reconheça o próprio erro para agir. Ela age primeiro. Ela alcança primeiro. Ela transforma antes mesmo que o coração entenda o que está acontecendo. Esse homem que respirava ameaças, que entrava de casa em casa, que aprovava assassinatos, que viajava centenas de quilômetros para destruir mais vidas, estava prestes a ser interceptado por uma luz que nenhuma escuridão consegue apagar. E o que acontece no caminho de Damasco vai te mostrar que não existe passado grande demais para a graça de Deus alcançar. Damasco ficava a mais de 200 quilômetros de Jerusalém. Uma viagem de vários dias a pé ou a cavalo, pelo deserto, sob o sol implacável do Oriente Médio. E durante cada um desses dias, Saulo foi alimentando o mesmo fogo que sempre o movia. As cartas do sumo sacerdote estavam nas suas mãos. A autoridade estava do seu lado. O plano era claro. Ele não tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Atos dos Apóstolos. Capítulo 9, versículos 3 e 4, descrevem o momento com uma simplicidade que contrasta violentamente com a intensidade do que ocorreu. Quando ele estava a caminho, aproximando-se de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? De repente, sem aviso, sem preparação, sem que Saulo tivesse pedido, buscado ou desejado qualquer coisa além de destruição. A luz não foi gradual, não foi um amanhecer suave. Foi um brilho que superava o sol do meio-dia. Os próprios companheiros de Saulo que estavam com ele ficaram paralisados, sem conseguir enxergar nada, sem entender o que estava acontecendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 9, registra que eles viram a luz, mas não entenderam a voz que falava com Saulo. A voz era para ele, pessoal, direta, intransferível. E o que essa voz disse é uma das frases mais teologicamente profundas de toda a Bíblia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não disse, por que você persegue os meus seguidores? Não disse, por que você está destruindo a minha igreja? Disse, por que me persegues? Jesus se identificou completamente com cada cristão que Saulo havia prendido, torturado e destruído. Cada golpe que caiu sobre um crente, caiu sobre Cristo. Cada família destruída por Saulo era uma ferida no próprio coração de Jesus. Isso é a encarnação levada às suas últimas consequências. O Senhor do Universo, perguntando a um perseguidor, por que você está me machucando? Saulo, tremendo e assombrado, perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta que veio mudou tudo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. Coloca-te no lugar de Saulo nesse instante. Toda a sua vida, toda a sua formação, toda a sua convicção teológica
Dizia que Jesus era um impostor morto, que o túmulo vazio era uma mentira, que os cristãos eram hereges perigosos que precisavam ser eliminados. E agora, caído no chão, cego, tremendo, ele ouve a voz daquele que ele acreditava ser uma fraude, viva, poderosa, presente, falando diretamente com ele. O chão que Saulo pisava com tanta segurança desapareceu completamente sob os seus pés. Tudo o que ele sabia estava errado. Não um pouco errado. Completamente, fundamentalmente errado. E essa descoberta não veio num momento de reflexão tranquila, num estudo silencioso, numa meditação pessoal. Veio com luz, com queda, com cegueira, com o corpo no chão e o coração despedaçado. Às vezes, Deus precisa nos derrubar para que possamos finalmente enxergar. Saulo ficou 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 9. 3 dias no escuro. E eu quero que você pense no que deve ter passado pela cabeça dele durante esses 3 dias. Cada rosto das pessoas que ele havia prendido, cada família que ele havia destruído, cada pedra que ele havia aprovado atirar em Estevão, tudo voltando agora com um peso completamente diferente. Não como conquistas, como crimes. A cegueira física de Saulo era o espelho perfeito da cegueira espiritual que ele havia carregado a vida inteira. E quando os olhos voltassem a enxergar, seria um homem completamente diferente que iria ver o mundo. Mas antes de falar sobre a transformação, eu preciso te mostrar algo que vai mudar a forma como você entende o perdão. Algo que aconteceu nesse encontro e que a maioria das pessoas não percebe. Algo que diz respeito diretamente a você, à sua vida e ao peso que você talvez ainda esteja carregando. Existe uma pergunta que pouquíssimas pessoas fazem quando leem a história de Saulo no caminho de Damasco. E essa pergunta muda tudo. Muda a forma como você entende Deus, muda a forma como você entende o perdão, e muda a forma como você se enxerga diante da graça. A pergunta é esta: Saulo havia pedido perdão antes de ser alcançado por aquela luz? A resposta é não. Ele não estava numa oração de arrependimento quando a luz apareceu. Ele não estava num momento de dúvida, questionando se estava no caminho certo. Ele estava a caminho de Damasco para prender mais cristãos. Estava no meio de uma missão de destruição. E foi exatamente ali, no pior momento, no ato mais concreto de oposição a Cristo, que a graça o alcançou. Isso derruba completamente a teologia do merecimento que tantas pessoas carregam na cabeça e no coração. Existe uma crença silenciosa, muito comum entre pessoas religiosas e também entre pessoas que se afastaram de Deus, que diz o seguinte: primeiro, você precisa se arrumar, depois Deus te aceita. Primeiro, você precisa parar de errar, depois você pode orar. Primeiro você precisa demonstrar que mudou, depois a graça vem. É uma lógica humana, compreensível, até razoável do ponto de vista das relações entre pessoas. Mas não é a lógica de Deus. Paulo entendeu isso tão profundamente que anos depois, ao escrever aos Romanos, colocou em palavras o que havia vivido na própria pele. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele escreveu: Mas Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores, não depois de melhorarmos, não depois de merecermos, enquanto ainda éramos exatamente o que não deveríamos ser. Paulo não estava escrevendo teoria, estava escrevendo autobiografia. Agora eu preciso que você deixe essa verdade pousar de verdade no seu coração. Porque existe uma diferença enorme entre saber isso na cabeça e deixar que isso transforme a forma como você se relaciona com Deus. Muita gente conhece esse versículo de Romanos, muita gente o cita, e mesmo assim, na prática, vive como se precisasse se qualificar para receber o amor de Deus. Vive num ciclo constante de tentar ser bom o suficiente, falhar, sentir vergonha, se afastar, tentar de novo. Esse ciclo não tem origem em Deus. Tem origem numa compreensão incompleta do que é o perdão bíblico. O perdão que a Bíblia descreve não é uma transação. Não é um contrato onde você cumpre a sua parte e Deus cumpre a dele. O perdão bíblico é um ato soberano,
unilateral, iniciado completamente por Deus, que alcança o homem antes que o homem saiba que precisa ser alcançado. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5 dizem: Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Mortos, não doentes, não fracos, mortos. E Deus não esperou que os mortos se levantassem sozinhos para então oferecer ajuda. Ele desceu até a morte e deu vida, voltando a Saulo. Quando Jesus o interceptou naquele caminho, não havia negociação. Não houve uma lista de condições. Não houve um período de prova. Jesus não disse: pare de perseguir os cristãos por 6 meses e depois a gente conversa. A graça agiu no momento mais improvável, com o homem mais improvável, da forma mais inesperada possível. E depois enviou Ananias, um discípulo em Damasco, para impor as mãos sobre Saulo, para que ele recebesse a visão de volta e fosse cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 17 e 18. Pensa em Ananias por um instante. Quando Deus pediu que ele fosse até Saulo, a sua reação foi completamente humana. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 13 e 14, ele respondeu: Senhor, tenho ouvido muitos falar desse homem e de todo o mal que fez aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Traduzindo: Deus, você tem certeza? Você sabe quem é esse homem? E Deus tinha certeza. Porque o perdão de Deus não opera dentro dos limites do que faz sentido para a mente humana. Ele opera dentro da lógica da graça, que é sempre mais ampla, sempre mais profunda e sempre mais surpreendente do que qualquer coisa que possamos imaginar. E agora eu te faço a mesma pergunta que essa história te faz em silêncio. Qual é o erro que você acha grande demais para ser perdoado? Qual é o passado que você carrega, achando que coloca você fora do alcance da graça de Deus? Porque se Deus alcançou Saulo no caminho de Damasco, ainda respirando ameaças e mortes, então não existe lugar onde você possa estar que esteja fora do alcance desse mesmo perdão. Mas o perdão foi apenas o começo, porque o que Deus fez com Saulo depois é ainda mais surpreendente. Ele não apenas o perdoou, ele o reconstruiu completamente. E essa reconstrução começa com algo que parece pequeno, mas que carrega um peso simbólico imenso. No mundo antigo, um nome não era apenas uma etiqueta. Era uma declaração de identidade. Era o resumo de quem você era, de onde você vinha, do que você representava. Mudar o nome de alguém era mudar a essência do que aquela pessoa significava para o mundo e para si mesma. Saulo se tornou Paulo, e muita gente trata isso como um detalhe biográfico irrelevante. Mas não é. É um dos gestos simbólicos mais profundos de toda a narrativa bíblica, porque Deus já havia feito isso antes. Fez com Abrão, que se tornou Abraão. Fez com Jacó, que se tornou Israel. Cada mudança de nome marcava uma mudança de natureza, uma mudança de propósito, uma mudança de destino. E o mesmo aconteceu com Saulo. O nome Saulo era hebraico, conectado às suas raízes judaicas, à sua identidade de fariseu, ao mundo que ele havia habitado até então. Paulo era o nome romano, o nome que abria portas no mundo gentio, o nome que identificava um homem com missão universal. E isso não foi acidente, foi design divino. Deus não apenas perdoou Saulo, Deus redesenhou completamente a trajetória dele. Mas aqui está o ponto que eu quero que você grave no coração. Paulo não se tornou uma versão melhorada de Saulo. Ele não foi um Saulo reformado, corrigido, ajustado. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo escreveu com a autoridade de quem viveu isso na pele. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que se tornaram novas. Nova criação. Não renovação de algo velho. Criação nova. Existe uma diferença enorme entre restaurar algo antigo e criar algo novo. Quando você restaura uma casa antiga, ela ainda é a mesma casa, com as mesmas fundações, com as mesmas paredes, com a mesma história.
Quando você cria algo novo, começa do zero, com novos materiais, nova planta, novo propósito. O que Deus fez com Paulo foi a segunda opção, e isso tem implicações diretas para a sua vida. Muitas pessoas aceitam o perdão de Deus, mas continuam vivendo com a identidade velha. Continuam se apresentando ao mundo e a si mesmas com os rótulos do passado. Eu sou aquela pessoa que falhou no casamento. Eu sou aquele que destruiu a própria família. Eu sou aquela que tomou decisões que não têm conserto. E carregam esses rótulos como se fossem permanentes, como se o perdão de Deus tivesse apagado a culpa, mas não tivesse tocado na identidade. Mas o perdão bíblico não funciona assim. Ele não é apenas jurídico, não é apenas a declaração de que você está absolvido. Ele é ontológico. Ele muda o que você é, não apenas o que você deve. Paulo entendeu isso de uma forma que poucos entendem. E a prova está na forma como ele viveu depois da conversão. Ele não ficou paralisado pela vergonha do passado. Ele não passou o resto da vida se desculpando por ter sido Saulo. Ele avançou, plantou igrejas, atravessou oceanos, sofreu prisões, apanhou, naufragou. E em nenhum momento isso o definiu mais do que a nova identidade que havia recebido em Cristo. Em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, ele escreveu: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado isso, mas uma coisa faço, esquecendo o que ficou para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo o que ficou para trás, não negando, não fingindo que não aconteceu, esquecendo no sentido de não deixar que o passado dite o ritmo do presente, não deixar que o que você foi determine o que você pode se tornar. Essa é a reconstrução de identidade que o perdão produz quando é verdadeiramente recebido. E Paulo viveu isso tão completamente que o próprio passado sombrio que ele carregava se transformou em algo que ninguém esperaria. Transformou-se em testemunho, transformou-se em prova, transformou-se na credencial mais poderosa que ele poderia apresentar ao mundo. E é exatamente sobre isso que precisamos falar agora. Paulo poderia ter escondido o passado, poderia ter começado a nova vida apagando qualquer referência ao que havia sido. Ninguém o obrigava a se apresentar como o homem que havia perseguido a igreja, que havia aprovado a morte de Estevão, que havia arrastado famílias inteiras para a prisão. Ele poderia ter simplesmente começado do zero e deixado o passado enterrado onde estava, mas ele fez o oposto. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, Paulo escreveu: Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele não estava sendo falso modesto, estava sendo brutalmente honesto, e fazia isso repetidamente, em cartas diferentes para comunidades diferentes, porque entendia que o seu passado não era uma mancha a ser escondida. Era a prova mais viva e mais poderosa da graça que ele pregava. Pensa na força disso. Quando Paulo chegava a uma cidade e pregava sobre o amor transformador de Cristo, ele não era um teórico falando de algo que havia estudado em livros. Era uma evidência viva. Era alguém que o próprio sistema religioso havia usado como instrumento de destruição e que agora estava de pé, transformado, proclamando a mensagem daquele a quem havia perseguido. Quem poderia duvidar do poder da graça olhando para Paulo? Em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 15 e 16, ele vai ainda mais fundo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso mesmo obtive misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, como exemplo para os que haveriam de crer nele para a vida eterna. Para os que haveriam de crer. Paulo entendeu que a sua história não era apenas pessoal, era pedagógica. Era um exemplo vivo plantado na história para que qualquer pessoa, em qualquer época, que se sentisse grande demais para a graça, pudesse olhar para ele e pensar: se Deus fez isso por Paulo, pode fazer por mim. E agora eu te faço uma pergunta direta. Qual é a parte da sua história que você mais tem vergonha de contar? Qual é o capítulo que você prefere que ninguém leia?
porque talvez seja exatamente esse capítulo que Deus quer usar com mais força na sua vida. Não apesar do que aconteceu, por causa do que aconteceu. As cicatrizes de Paulo não eram sinais de fraqueza, eram credenciais de graça. E as suas também podem ser. Existe algo libertador e ao mesmo tempo assustador nessa verdade. Libertador porque significa que nada do seu passado é desperdiçado nas mãos de Deus. Assustador porque significa que Deus pode querer usar exatamente aquilo que você mais queria enterrar. A recuperação de um vício pode se tornar a voz que salva quem ainda está preso. O casamento restaurado depois da traição pode se tornar a esperança de quem acha que o seu não tem mais conserto. A depressão atravessada pode se tornar o abraço que acolhe quem ainda está no fundo do poço. Paulo não escolheu o passado que teve, mas escolheu o que fez com ele depois. E essa escolha está disponível para você também. Mas existe ainda uma dimensão do perdão que não foi tocada até aqui. Uma dimensão que talvez seja a mais difícil de todas. Não o perdão que você precisa receber, o perdão que você ainda precisa dar. Até aqui falamos sobre o perdão que Deus oferece, sobre a graça que alcança antes do arrependimento, sobre a identidade reconstruída, sobre as cicatrizes que viram testemunho. Mas existe uma camada do perdão que é mais silenciosa, mais pesada e, para muitas pessoas, muito mais difícil de tocar. É o perdão que você ainda não deu para alguém, ou pior, o perdão que você ainda não deu para si mesmo. Existe gente que aceita intelectualmente que Deus a perdoou, mas que acorda todo dia carregando o próprio passado como uma condenação interna que nunca se cala. A voz que lembra o erro, que revive a falha, que repete em loop tudo o que você deveria ter feito diferente. E essa voz não vem de Deus, nunca veio. Romanos capítulo 8, versículo 1 é absolutamente claro. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não uma pouca. Nenhuma. Se você está em Cristo e ainda está se condenando, está contradizendo a palavra de Deus com a sua própria voz interior. E há também aquela pessoa. Você sabe de quem estou falando. O nome que aparece na sua cabeça quando alguém menciona mágoa profunda. Aquele que te traiu, aquela que te abandonou, o pai que nunca esteve presente, a mãe que disse palavras que não deveriam ter sido ditas, o amigo que te destruiu quando você mais precisava, o cônjuge que quebrou a confiança de uma forma que pareceu irreparável. Guardar esse peso tem um custo que vai muito além do emocional. Jesus foi direto sobre isso em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Essa é uma das declarações mais sérias que Jesus fez durante todo o seu ministério, e ela não deixa espaço para negociação. O perdão que você retém não aprisiona quem te feriu, aprisiona você. Existe um equívoco muito comum sobre o que é perdoar. As pessoas confundem perdão com reconciliação, confundem perdão com a aprovação do que foi feito, confundem perdão com fingir que não doeu. Perdoar não significa que o que aconteceu foi aceitável. Não significa que você precisa reatar o relacionamento. Não significa que a dor desaparece imediatamente. Perdoar significa soltar o direito de cobrar. Significa tirar das suas próprias mãos o peso de ser o juiz de outra pessoa e entregar esse peso para Deus, que é o único juiz verdadeiro. Paulo sabia disso melhor do que ninguém. Ele havia sido perdoado do imperdoável, e essa experiência o tornou capaz de perdoar de uma forma que transbordava a lógica humana. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, ele escreveu: Sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Assim como Deus vos perdoou. O padrão do perdão que Paulo pede não é o padrão humano, é o padrão divino. E esse padrão só é possível quando você foi tocado de verdade pela profundidade do perdão que você mesmo recebeu. Quanto mais você entende o que foi perdoado em você,
mais natural se torna perdoar os outros. A pergunta que fica aqui não é fácil, mas é necessária. Quem você precisa perdoar hoje? Não amanhã. Não quando você se sentir pronto. Não quando a pessoa pedir desculpas. Hoje. Porque a sua liberdade não pode depender da atitude de outra pessoa. A sua cura não pode ficar refém de um pedido de desculpas que talvez nunca venha. Você merece ser livre. E a liberdade começa com uma decisão. Uma decisão que você pode tomar agora, neste exato momento. E é sobre essa decisão que eu quero falar com você antes de encerrarmos este vídeo. Chegamos ao final desta jornada juntos. E eu preciso ser honesto com você. A história de Saulo que se tornou Paulo não foi escrita apenas para ser admirada. Foi escrita para ser vivida, para ser repetida, para acontecer de novo em você, hoje. Você viu um homem que respirava destruição ser alcançado pela graça antes de pedir por ela. Viu uma identidade completamente reconstruída. Viu cicatrizes se tornarem o testemunho mais poderoso da história do cristianismo. E viu que o perdão, tanto o que você precisa receber quanto o que você precisa dar, é o caminho mais direto para a liberdade que o seu coração está buscando. Agora, a pergunta não é mais sobre Saulo. A pergunta é sobre você. Você vai sair deste vídeo do mesmo jeito que entrou? Ou vai tomar uma decisão hoje? Se você nunca entregou a sua vida a Cristo, este é o momento. Se você se afastou e carrega o peso de um passado que parece grande demais, este é o momento. Se você está preso numa prisão de autopunição ou de amargura por alguém que te feriu, este é o momento. Ora comigo agora em voz alta com o coração aberto. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus erros, os meus pecados, tudo o que fiz e que me afastou de Ti. Assim como alcançaste Saulo no caminho de Damasco, alcança-me hoje. Reconstrói a minha identidade. Liberta-me do peso do passado e me dá a coragem de perdoar quem me feriu, assim como Tu me perdoaste. A partir de hoje, eu escolho caminhar como nova criação. Em nome de Jesus, amém. Se você orou essa oração hoje, a sua história acabou de ganhar um novo capítulo. E esse capítulo é o mais importante de todos.